Dá para achar alguém que seja gabaritado, mas que também tenha proximidade com o presidente. Talvez aí é que se encaixe o perfil do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, Theo. Mas quando ele coloca esta questão de ser gabaritado, tenta dar um ar institucional, mas a gente sabe que a proximidade tem sido uma questão tem sido um critério bastante relevante, pelo menos nessas duas últimas escolhas que Lula fez para o STF no atual mandato, seja Cristiano Zanin, seja Flávio Dino. Isso, não descarta que um amigo seja escolhido. Ele traz essa ponderação, ao mesmo tempo em que faz um afago, tenta pelo menos fazer um afago, é preciso saber se vai colar com os ouvintes, quem interpretar esse recado do presidente. Ao mesmo tempo que tenta dar um afago de que é um amigo, também tenta trazer esse tom da institucionalidade. Fato é que não só o presidente Lula, mas, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu uma pessoa da estrita confiança dele, por exemplo, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Não na mesma linha, por exemplo, do Cássio Nunes Marques, o presidente não tinha uma proximidade como tinha, por exemplo, com o André Mendonça, mas os presidentes da República tendem também a levar isso em consideração, essa proximidade com os seus escolhidos para fazer parte da Suprema Corte. O presidente Lula, gente, com muitos ministros para o Supremo Tribunal Federal, está indo para sua terceira indicação somente nesse mandato, ganhou uma indicação bônus com essa antecipação da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, porque, para quem nos acompanha e não sabe, o presidente Lula assume a presidência da República pela terceira vez em 1º de janeiro de 2023, sabendo que teria garantidas 2 indicações para o Supremo pelas aposentadorias de Ricardo Lewandowski e de Rosa Weber. Até então, só teria 2. Surge, então, essa terceira indicação que cai no colo do presidente Lula, que, se eventualmente reeleito no ano que vem, poderá indicar mais 3 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Haverá uma maioria de ministros, se obviamente reeleito no ano que vem, indicados por Lula lá no Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, isso passa por toda uma construção e uma análise não só jurídica, mas uma análise essencialmente política dessa indicação. Que nome que trará um aceno a certos segmentos, a certos poderes de maneira institucional e a depender do contexto político. Então, tudo isso entra na conta que o presidente vai ter de fazer e já sinalizou que fará, retornando da viagem que está fazendo para a Itália, ele está na Europa, viajando, se encontrou, por exemplo, com o Papa Leão XIV e agora, no retorno da viagem, vai conversar com uma série de ministros. Quem conversa diariamente com o presidente afirma que ele deve se consultar com os ministros, obviamente, da área jurídica. Os ministros cotados provavelmente não serão consultados, no caso do Jorge Messias, mas Ricardo Lewandowski será um desses ministros. Outras pessoas próximas ao presidente, como Gleisi Hoffmann, deve ser consultada. E me falaram que ministros que são governadores também devem dar um pitaco ao presidente Lula. São ministros que já têm uma experiência política maior, mais tempo de estrada e que são, entre aspas, cabeças brancas que podem dar esse conselho ao presidente Lula. Então, ele vai ouvir uma série de pessoas antes de tomar essa decisão. Esse é o cenário atual. Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, é o nome que despontou, é o nome favorito, e alguns pontos ajudam a entender por quê. Primeiro, há uma avaliação interna no governo de que é uma figura muito importante para o presidente hoje. É um dos principais conselheiros pelo cargo de chefe da Advocacia Geral da União, por tratar dos principais assuntos jurídicos que envolvem o governo do presidente. Por, em momentos de crise, ter sempre estado ao lado do presidente. Estou dizendo crises dessa gestão, crises institucionais políticas. Então, há uma percepção de um amadurecimento no cargo do Jorge Messias e dessa figura de importância de um conselheiro, de um ator político dentro do governo bastante importante, e ele figura como favorito porque já foi favorito também no passado. Não favorito, mas cotado no passado, o que o torna, nesse momento, um favorito. Então, o fato de ele já ter sido, por exemplo, cotado
na vaga de Flávio Dino, acabou sendo preterido pelo presidente quando Lula escolheu o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o Supremo. Na época ele era cotado e isso faz com que ele, e isso me falaram auxiliares do presidente Lula, ele já colocou o bloco na rua há mais tempo que outros nomes que são cotados nesse momento. São alguns dos fatores que o ajudam a estar nessa posição de favorito nesse momento. Outros nomes, obviamente, correm por fora, mas há uma percepção de que, dessa vez, pode ser que Jorge Messias seja, de fato, indicado ao Supremo pelo presidente Lula. E aí, se for, ele entra na categoria também de amigo, né? Além de gabaritado, de amigo. E aí, só lembrando aqui com vocês, que na primeira indicação, quando o presidente Lula foi fazer a primeira indicação, que ele acabou indicando Cristiano Zanin, ele disse na época, né, antes de anunciar, não quero um amigo no STF, não vou colocar um amigo no STF. E aí, o que ele fez? O presidente Lula pegou uma pessoa gabaritada e amiga, Cristiano Zanin, que era seu advogado. Depois, antes de escolher Flávio Dino, o presidente Lula veio a público dizer: não colocarei um amigo no Supremo Tribunal Federal, mas sim uma pessoa competente, uma pessoa gabaritada. Colocou o Flávio Dino gabaritado e amigo. Provavelmente aconteça a mesma coisa, seja quem for. E só mais um detalhe que eu acho interessante só para comentar aqui, antes da gente seguir, que é o seguinte... eu fico pensando, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem um desempenho, ele tem posturas na Suprema Corte que são consideradas mais progressistas, menos conservadoras, né? Eu digo de direitos, né? Em relação ao aborto, por exemplo, entre outros temas delicados. Me parece que o presidente Lula não tem tanto pudor nessa questão de querer escolher alguém que seja progressista ou mais conservadora, vide próprio Cristiano Zanin, que já adotou posicionamentos que surpreenderam tanto o Lula, né, e o PT, quanto surpreendeu positivamente a direita, os mais conservadores. E aí, por que eu estou trazendo essa coisa dos conservadores? Porque como seria, vamos supor, que você trouxe, né, Theo, o Jorge Messias, ministro da AGU, provavelmente, por algumas características, talvez ele não seja uma pessoa tão progressista quanto Luiz Roberto Barroso. Ele teria algumas tendências um pouco mais conservadoras e aí você vai pensando na composição do Supremo, se você está escolhendo um Supremo um pouco mais conservador, porque priorizou outros critérios. Lembrando que Jorge Messias tem 45 anos, mas de fato é uma pessoa da extrema confiança, não é um neófito no PT, ele foi também braço direito da ex-presidente Dilma Rousseff, é uma pessoa muito importante nesse governo, tem trânsito com o Supremo Tribunal Federal, com os ministros, ele iria para a segunda turma, onde ele também tem bastante trânsito, então, e é uma pessoa da extrema confiança. Nossa, eu acho que eu falei demais. Eu faço só uma ponderação muito brevemente com relação a esse ponto que eu acho muito importante que você mencionou. Para se ter uma comparação, o presidente Lula indicou para ser procurador-geral da República e indicou novamente Paulo Gustavo Goné Branco, que não é visto como, na pauta dos costumes, pelo menos um perfil progressista. Muito pelo contrário, foi muitas vezes elogiado por justamente ser de um perfil conservador em pautas de costumes. Já, por exemplo, se posicionou contrário à descriminalização do aborto, a gente está falando do Procurador-Geral da República, lá no passado em 2 artigos que ele publicou, para além de outros assuntos em que ele tem posicionamentos mais conservadores, que inclusive agradaram grande parte da direita, entre eles a Bia Kicis, que o levou para ser um possível indicado por Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República lá em 2019. Eles conversaram, inclusive. No final das contas, o Jair Bolsonaro acabou escolhendo o Antônio Augusto Brandão de Aras. Mas, assim, esses são critérios que o presidente Lula não tem, aparentemente, levado em consideração na escolha tanto para a Procuradoria-Geral da República como para tribunais superiores. Obviamente, ele também é aconselhado
nesses pontos. E há sinalizações e orientações de pessoas próximas para que vá nessa toada, mas nem sempre são esses os perfis que acabam prevalecendo. Boa, bom arremate, Théo Cury. A gente chama você daqui a pouquinho.